Você provavelmente já ouviu que ração molhada é melhor para o seu gato, mas será que isso é realmente verdade? Muitos tutores começam a oferecer esse tipo de alimentação achando que estão fazendo o melhor, mas sem entender o que realmente muda no organismo do animal. E é exatamente aí que começam os erros. Porque a ração molhada não é apenas uma versão diferente da ração seca. Ela altera a hidratação, metabolismo, comportamento alimentar e até a saúde urinária do seu gato. A ciência mostra que pequenas mudanças na alimentação podem ter impactos significativos ao longo do tempo, tanto positivos quanto negativos. O problema é que a maioria dos donos só percebe quando algo já saiu do controle. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que realmente acontece quando você inclui ração molhada na rotina do seu gato, desde os efeitos mais benéficos até os riscos que quase ninguém comenta. E no número 6 eu vou te mostrar quando a ração molhada pode se tornar um problema, algo que muitos tutores só descobrem tarde demais. Número 1. A diferença invisível entre ração seca e molhada. A principal diferença entre ração seca e ração molhada não está apenas na textura, está na composição. Rações secas costumam ter cerca de 8 a 10% de água, enquanto as rações molhadas podem chegar a 70% ou até 80%. Essa diferença muda completamente a forma como o organismo do gato processa o alimento. Gatos descendem de ancestrais do deserto, como o Felis libica, e por isso desenvolveram um baixo estímulo natural para beber água. E isso significa que, na natureza, grande parte da hidratação vem da alimentação. Estudos sobre nutrição felina publicados por Debra Zoran mostram que dietas com maior teor de umidade estão mais alinhadas com a fisiologia natural dos gatos. Além da água, a densidade calórica também muda, pois a ração seca é mais concentrada, enquanto a ração molhada tem menor densidade energética por grama, o que altera a quantidade que o gato precisa consumir para se sentir satisfeito. Essa diferença invisível impacta a hidratação, saciedade e até o funcionamento do sistema urinário. E é por isso que no próximo tópico, você vai entender como a ração molhada pode influenciar diretamente a quantidade de água que seu gato consome ao longo do dia. Número 2. O impacto na hidratação do gato. Gatos não têm o hábito natural de beber grandes quantidades de água ao longo do dia. Isso faz parte da evolução da espécie. Por descenderem de animais que viviam em regiões áridas, eles desenvolveram um mecanismo de baixa sede, compensando a hidratação através da alimentação. Quando a dieta é baseada apenas em ração seca, muitos gatos não conseguem ingerir água suficiente para atingir um nível ideal de hidratação. Estudos conduzidos por Debra Zoran mostram que gatos alimentados com dietas úmidas apresentam maior ingestão total de água e melhor estado de hidratação em comparação aos que consomem apenas ração seca. Isso acontece porque a água já está presente no alimento, sendo absorvida de forma mais natural pelo organismo. Com níveis adequados de hidratação, o volume de urina tende a aumentar e a concentração urinária diminui. Esse detalhe é fundamental, porque a urina mais diluída reduz a sobrecarga do sistema urinário. Mas é importante entender que hidratação não é apenas quantidade de água ingerida. Envolve também como o corpo utiliza essa água. Número 3. O efeito na saúde urinária. A saúde urinária dos gatos está diretamente ligada ao nível de hidratação e à concentração da urina. E quando um gato consome pouca água, a urina se torna mais concentrada, aumentando a quantidade de minerais dissolvidos em um volume menor de líquido. Esse cenário favorece a formação de cristais, em alguns casos, cálculos urinários. Estudos em nutrição felina, conduzidos na University of Texas, mostram que dietas com maior teor de umidade contribuem para aumento do volume urinário e redução da concentração de substâncias que podem formar cristais. Além disso, pesquisas publicadas na Ohio State University indicam que fatores ambientais e nutricionais, incluindo ingestão de água, estão diretamente associados ao desenvolvimento de doenças do trato urinário inferior em gatos. Quando o gato consome ração molhada regularmente, a tendência é produzir uma urina mais diluída, o que reduz o risco de irritação da bexiga e formação de cristais. Mas isso não significa que a ração molhada seja uma solução absoluta. A saúde urinária depende de um conjunto de fatores, incluindo dieta, estresse e rotina. Número 4. A diferença na saciedade e peso. A ração molhada tem uma característica importante que muita gente não percebe. Ela altera a forma como o gato se sente satisfeito após comer.
Por ter maior quantidade de água, o volume ingerido é maior mesmo com menor densidade calórica. Isso faz com que o estômago se distenda mais rapidamente. Na prática, o gato sente saciedade com uma quantidade menor de calorias. Estudos em nutrição felina mostram que dietas úmidas podem ajudar no controle de peso justamente por reduzirem a ingestão calórica total. Além disso, pesquisas publicadas por Alexander German na University of Liverpool sobre obesidade em pets indicam que o controle de densidade energética é um dos fatores mais importantes na prevenção do ganho de peso. Isso significa que a ração molhada pode ser uma aliada, especialmente para gatos com tendência ao sobrepeso. Mas existe um detalhe importante. A saciedade também depende de rotina e comportamento alimentar. Se o tutor oferece ração molhada em excesso ou sem controle de porção, o efeito pode ser o contrário. O gato pode consumir mais calorias do que precisa, mesmo com a sensação de saciedade. E é exatamente aí que entra o erro mais comum que muitos donos cometem sem perceber. Algo que pode anular completamente os benefícios da ração molhada. Número 5. O erro mais comum ao oferecer ração molhada. O erro mais comum não está na ração em si. Está na forma como ela é oferecida. Muitos tutores tratam a ração molhada como um agrado, oferecendo em quantidades aleatórias, sem considerar a quantidade total de calorias do dia. O problema é que, mesmo tendo mais água, a ração molhada ainda contém calorias, e quando somada à ração seca sem ajuste de porção, pode levar ao consumo excessivo. Estudos sobre nutrição e controle de peso em gatos, como os de Debra Zoran, mostram que o desequilíbrio calórico é um dos principais fatores associados ao ganho de peso em animais domésticos. Além disso, oferecer ração molhada de forma inconsistente, às vezes sim, às vezes não, pode alterar o comportamento alimentar do gato. Ele passa a esperar aquele alimento mais palatável, podendo rejeitar a ração seca ou se tornar mais seletivo. O cérebro do gato aprende rapidamente qual alimento gera mais recompensa. E quando esse padrão não é controlado, o tutor acaba criando um ciclo difícil de equilibrar. Número 6. Quando a ração molhada pode se tornar um problema. A ração molhada não é prejudicial por si só. O problema surge quando ela é usada sem equilíbrio e sem critério. Um dos principais riscos está no excesso calórico. Quando a quantidade oferecida não é ajustada ao restante da dieta, o gato pode ganhar peso de forma gradual. Outro ponto importante é a saúde dental. Rações secas, apesar de não substituírem a higiene oral, oferecem algum nível de abrasão mecânica. Já a ração molhada não contribui nesse aspecto. Estudos em odontologia veterinária indicam que dietas exclusivamente úmidas podem favorecer o acúmulo de placa bacteriana se não houver cuidados complementares.